Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós mulheres, nós estamos aqui neste momento, Pai, para ouvir o Senhor, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor tem algo em especial para falar para nós nessa tarde, Pai. Deus, em nome de Jesus, aqui só o Senhor fala, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nesse momento, Pai, nós calamos a voz da incredulidade, nós calamos, Espírito Santo, a voz do inimigo, que muitas vezes vem nos fazer duvidar, Pai, daquilo que o Senhor está falando. Então, Espírito Santo de Deus, nós queremos abrir os nossos corações nesse momento, as nossas mentes, Pai, para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor vai falar para nós aqui nessa tarde. Espírito Santo, nós somos mulheres aqui, Deus, sedentas em ouvir a Tua voz, Espírito Santo. E nós fomos escolhidas para estar aqui nessa tarde, Jesus. Nós não estamos aqui, Pai, por simples vontade, por simples convite, Pai, mas nós estamos aqui, Espírito Santo, porque o Senhor nos convidou, porque o Senhor nos chamou, Deus, para um motivo. Deus, o Senhor quer de nós algo nessa tarde e nós queremos te entregar, Pai. Primeiramente, nós te entregamos o nosso coração, porque eu sei que o Senhor vai falar. E nós abrimos, Senhor Deus, agora, neste momento, as nossas mentes, a nossa alma, e nós vamos responder até com o nosso corpo, Deus, aquilo que o Senhor está trazendo para nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. E para iniciar, eu quero, se você puder, pode se sentar. Eu quero ler Juízes 5. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir em Juízes 5. A gente vai ler um pouquinho desse capítulo e vai ser muito importante. Ó, gente, caneca do Queens, maravilhosa. Quem tem caneca do Queens aí, gente? Maravilhosa. Em breve vai chegar mais. Bom, vamos lá. Juízes 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filhos de Abinoam, entoaram este cântico: consagrem-se para a guerra, os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, ao Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchastes desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejavam, as nuvens despejavam água. Os montes tremeram perante o Senhor, o Deus de Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anaste, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou sua mãe Israel. E quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas. E não se via um só escudo entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários desse povo. Louvem ao Senhor. Vocês que cavalgavam em brancos jumentos, assentam-se em ricos tapetes que caminham pela estrada, considerem mais alto a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros. Recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, Débora, desperta, e rompa em cânticos. Eu quero que você fale para a mulher do seu lado agora: desperta, Débora. Não, fala com força: desperta, Débora. Levante-se, Baraque, leve presos os prisioneiros, os filhos de Abinoam. Então desceram o restante e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque, Benjamim, estavam com o povo que seguiu você. De Maqui desceram os comandantes, de Zebulon vinham os que levaram a vara do oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora, sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Mas nas divisões de Ruben houve inquietação, porque vocês permaneceram entre as ovelhas, ao ouvir o balido dos rebanhos. Nas divisões de Ruben houve muita indecisão.
Gente, é um texto até um pouco comprido, mas esse texto fala de quando o povo de Israel, se você ler um pouco de Juízes, fala de várias vezes que o povo de Israel ele foi liberto, né? Então, nesse momento aqui em Juízes 5, o povo de Israel ele foi liberto novamente, só que dessa vez foi liberto por uma mulher. Foi liberto através de uma mulher. E através dessa mulher, o povo de Israel ele teve 40 anos de paz. 40 anos de paz. Então, por causa de um posicionamento de uma mulher, o povo de Israel foi liberto. E eu não sei você, mas esse ano, para mim, foi um ano de muita pressão. Foi um ano muito difícil. E eu sei que para algumas pessoas aqui, esse ano também é de respirar e falar, ufa, acabou, tá acabando. Porque teve muita guerra, teve muita luta, muita. Gente, eu sei que não foi só comigo. Alguém aqui sofreu luta esse ano? E, gente, luta entre carne e espírito, guerra entre, muitas vezes guerra espiritual também, né? Guerras ali que você sofria aflições, às vezes inexplicáveis, às vezes opressão, falta de paz, inquietação. Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. E eu ouvi algo que mexeu muito comigo e que foi muito importante para mim. Deus, Ele está esmagando hoje as pessoas que Ele vai usar nos próximos anos. Então, se você está sofrendo algum tipo de luta, algum tipo de pressão, não se preocupe, porque é você que Deus vai usar. É você que Deus está escolhendo para usar. Então, é muito interessante que a unção, ela vem a partir de um esmagamento. Se você pegar, por exemplo, uma azeitona e espremer ela, o que sai? Óleo, não é? Azeite. Se você espremer uma rosa, o que sai? Perfume, não é? Se você espremer, triturar o trigo, o que ele transforma? Pão, não é verdade? Só que olha que interessante. Se você espremer o joio, ele vira veneno. Eu quero te fazer uma pergunta. O que sai de você quando você é espremida? O que sai de você quando você está passando por uma pressão? Por algo que às vezes você não tem controle? O que está saindo? Existe um chamado para as mulheres da nossa geração. Amém. Existe algo que o Senhor quer fazer em nós, nessa geração. E é nessa geração. Eu lembro que um dia eu estava orando pela igreja. Eu sentei um dia para orar junto com o Davi. A gente tem tido esse tempo juntos, assim, até de uma certa forma mais frequente. E nós estávamos orando a respeito da Crown Church mesmo, aqui da nossa igreja. E o Senhor trouxe esse versículo de Juízes 5 para mim. Eu já tive algumas experiências, assim, eu creio que o Senhor, Ele tem trabalhado comigo a respeito de um dom de visão mesmo. Então, eu tenho algumas visões específicas em tempos específicos. Então, nesse dia que nós estávamos orando a respeito da nossa igreja, eu quero contar para vocês que eu tive uma visão. Eu tive uma visão, a gente estava à noite assim, orando, sentado na cama, e o Senhor me mostrou um campo. Já viram aqueles filmes de guerra, assim, que é só poeira, assim, no lugar? Eu sou muito visual, então o Senhor, Ele trabalha muito comigo essa questão visual. Então eu quero que vocês imaginem comigo nesse momento. Era um campo só poeira, assim. E estava lotado de gente gritando, correndo.
medo. Só que algumas pessoas estavam no meio dessa guerra cegas, no meio, como se aqui no altar fosse a guerra acontecendo e algumas pessoas assim: o que está acontecendo? Sem saber de nada, sem estar preocupado, sem estar com medo. Gente, a ponto de levar um tiro, a ponto de levar uma granada. E isso me deu um temor muito grande. Eu falei: Deus, o que você está querendo falar com isso? Que visão que é essa? E quando eu li aqui em Juízes 5, me chamou a atenção a respeito do versículo 15 e 16. Os dois últimos versículos que nós lemos aqui, o 15 na parte B, que fala assim: os líderes de Issacar estavam com Débora, estavam com Baraque, tá. Nas divisões de Rúben houve muita inquietação. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras, entre as ovelhas, ao balir dos rebanhos? Nas divisões de Rúben houve muita inquietação. E quando eu li esse versículo, eu pensei assim: Senhor, o Senhor está precisando de nós. Tem algo acontecendo, só que tem gente dormindo. Tem gente que não está enxergando. Tem gente que está no meio do caos e está assim, vivendo a vida. Deixa a vida me levar. E o Senhor, ele fala aqui que a tribo de Rúben, ela não foi para a guerra. A tribo de Rúben, ela não estava na guerra. E por eles não irem para essa guerra, eles foram reprovados por Deus. Reprovados pelo Senhor. E se você ler mais um pouquinho, você vai ver que não foi só a tribo de Rúben, que não foi para a guerra, mas o Senhor parou ali comigo porque Ele queria falar algo específico ali. Então, por que a tribo de Rúben ela não foi para a guerra? Estava lendo o versículo, vocês lembram? Divisão. E divisão, até um certo ponto, é bom. Até um certo ponto. E eu vou te provar isso biblicamente. Olha o que diz em 1 Coríntios 11, 18 e 19. 1 Coríntios 11, 18 e 19. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reunirem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos a quais de vocês sejam aprovados. Então eu quero te fazer mais uma vez essa pergunta: quem é você quando você é confrontado, quando você é espremido? Quem é você? Você está sendo aprovada diante de Deus? As suas atitudes, aquilo que você tem falado, a forma com que você tem reagido, você tem sido aprovada diante de Deus? Quando muitas vezes alguém chama a sua atenção, você é aquela famosa estressadinha que larga tudo de mão. Quer saber? Eu não volto nesse lugar mais. Não volto lá mais. Ai, fica pegando no meu pé. Você é aquela que fica com raiva. Fica com raiva das pessoas, porque as pessoas querem às vezes te ajudar. Aí falam alguma coisa que às vezes não te agrada, aí você fica com raiva. O que tem saído de você quando você é confrontada? As nossas atitudes, elas precisam nos aprovar diante de Deus. Elas precisam nos aprovar. E diante daquela visão, ali no livro de Juízes, quando a gente estava orando, eu quero trazer aqui 3 campos de batalha que a gente frequentemente passa, que a gente frequentemente precisa enfrentar. E esses 3 campos de batalha vai
nos ajudar a identificar como que a gente tem que se posicionar hoje. O primeiro campo de batalha é o campo da mente. E tem 2 pontos nesse primeiro campo de batalha. O primeiro ponto é como que você está alimentando a sua mente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós refletimos a natureza do mundo em que a gente é mais consciente. O que é isso? Se você pegar o seu celular aí agora, muitas vezes, e entrar no seu histórico do YouTube, o que você tem assistido? Se você pegar o Spotify, talvez, onde você escuta música, o que você tem escutado? Que tipo de música que você tem escutado? Pega lá nos filmes da Netflix. O que você tem assistido? É dorama? Ai, meu Deus, alguns aí, né? Então, cuidado com aquilo que você tem colocado para dentro de você através dos seus olhos. Qual a ênfase que você tem dado naquilo que te torna mais consciente? Eu sei que muita gente aqui, às vezes, nem tem o hábito, às vezes, de ser muito ligado à internet. Então, eu quero trazer um exemplo que vai encaixar com todo mundo. Com todo mundo, eu tenho certeza. Todo mundo aqui lembra da pandemia? A pandemia, ela literalmente aconteceu para todo mundo. Não foi? E eu não sei você, mas eu nem assistia televisão, eu nem gosto de televisão. Às vezes um filme ou outro, mas eu nem gosto. Só que na época da pandemia, o que eu comecei a fazer? Assistir o jornal. Deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu me atualizar para saber o que pode, o que não pode, para onde que eu vou, para onde que eu não vou. E o que acabava acontecendo comigo nesse período? E eu sei que acontecia com você também. Você viu o jornal, o medo tomava conta. Parecia que era pior você ver o jornal do que não ver. Porque as pessoas começaram a ter síndrome do pânico dentro de casa, só dentro de casa e assistindo as notícias lá de fora. Então, as pessoas começaram a ter síndrome do pânico, começaram a ficar com medo de sair na rua, começaram a ter medo das outras pessoas. Não foi? Então foi um tempo muito difícil. E quanto mais a gente assistia as notícias, mais medo gerava. Mais dificuldade de acreditar que aquilo ia passar rápido. Não era assim? Então, pensa no que você está consumindo hoje. Porque esse campo de batalha é um campo de batalha extremamente sério. E a gente vai discorrer um pouquinho mais desse ponto aqui, só que eu quero te falar o seguinte: se você é a pessoa hoje que tem assistido, por exemplo, coisas fúteis, futilidade, deixa eu te contar uma coisa. A primeira coisa que vai gerar em você vai ser vazio. Vazio. A segunda coisa que vai gerar em você vai ser falta de propósito. A falta de propósito, ela te deixa sem motivo para viver, sem motivo para fazer nada. E a falta de propósito gera em você o mal do século, que é a depressão. Então você precisa, hoje, rever aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo. Em Mateus 6, 22 e 23, fala assim, Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, são trevas, que tremendas trevas são. Os olhos são a janela da sua mente, daquilo que tem martelado na sua mente. O segundo ponto da nossa mente, né,
que é alimentando a nossa mente, né? E o segundo ponto é buscando ajuda. Olha o que fala em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aqui, se você pegar na sua Bíblia e ler lá embaixo, vai estar assim, ou seus pensamentos. Aqui não está falando de coração, de sentimento, está falando de pensamento. E quando fala que, pois dele depende toda a sua vida, os seus pensamentos, aquilo que está na sua mente hoje, pode te matar ou não. Se você não tem conseguido sozinha, na sua busca diária com Deus ali, né? Se você tem buscado a Deus e falado, Senhor, orado, chorado na presença de Deus, mas ainda assim você não está conseguindo ter esse levante do Senhor, busca ajuda. Busca ajuda. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente espiritualiza tudo. Muitas vezes a gente procura médico para tudo, né? Quando a gente está, sei lá, com uma dor diferente no coração, quem que a gente procura? Cardiologista, não é? Aí, você está mais cheinho, você procura o quê? Um nutricionista, não é? Mas aí quando a sua mente não está bem, quando você identifica que a sua mente não está bem, o que você faz? Ah, não, isso eu resolvo sozinha. Não, isso aqui não é nada não. Gente, procura ajuda. A sua vida depende disso. A sua vida depende disso. Nós temos psicóloga aqui, né, Nath? Tem mais alguma psicóloga aí? A Nath aqui hoje. E eu tenho certeza, Nath, que muita gente chega pra você no fundo do poço. Porque fica tentando, às vezes nem chega. Às vezes nem vai, porque acha que é pra doido. Para de espiritualizar algumas coisas. Muitas vezes você vai precisar de ajuda. Amém, gente? Amém. Tá tudo bem aí? Então, um silêncio aí, o silêncio da reflexão. O segundo ponto, o segundo campo de batalha é o campo de batalha dos relacionamentos. Principalmente dentro da igreja. Principalmente dentro da igreja. E esse campo de batalha, olha só o que fala em Efésios 4, 11 a 13. Ele os designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento de Deus, do Filho de Deus, e cheguemos a quê? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, o inimigo, ele quer te tirar da comunhão. O inimigo, ele quer te afastar dos relacionamentos. Por quê? Porque ele não quer te ver crescer. Ele não quer te ver amadurecer. Ele não quer que você descubra o propósito que o Senhor te deu. Eu ouso dizer que um dos principais propósitos do inimigo é esse, é te afastar. Então, eu quero te lembrar uma coisa. Quando Jesus, ele ressuscitou Lázaro, gente, vocês lembram dessa história? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus gritou, Lázaro, vem pra fora. Como é que Lázaro saiu? Todo enfaixado, dificultando a caminhada dele. O que Jesus falou? Desenfaixem ele. Jesus foi lá e desenfaixou Lázaro? Jesus foi lá e desenfaixou Lázaro? Não. Jesus falou, desenfaixem ele. Gente, a gente precisa das pessoas para nos desenfaixar, para tirar aquilo que tem dificultado a nossa caminhada, dificultado o nosso caminhar, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Lázaro precisou ser desenfaixado pelos outros.
Quantos aqui conhecem alguém que tem problema com pessoas? Pode levantar a mão, porque eu sei que tem. Problema com pessoas, dificuldade de confiar. E pior, tem gente que ainda fala que não gosta de gente que prefere animal. Não é? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é muito sério. Jesus, ele não veio para morrer pelo seu trabalho, não. Jesus, ele não veio para morrer pelos seus bens. Ele veio e morreu por conta de pessoas. Amém. Por conta de pessoas, por você, por mim, pela amiga que está aí do seu lado, por pessoas. E sabe o que acontece? A gente muitas vezes olha as pessoas igual aquele cego, né, que Jesus curou. Jesus curou e aí a cura veio pela metade. Quem lembra dessa história? O que ele viu? As pessoas como árvores ambulantes. E aí às vezes você está vendo a amiga do seu lado, a pessoa do seu lado como uma árvore. Quem que para para ficar olhando a árvore no meio da rua? Ai, árvore. Olhando as pessoas como árvores, deixando passar. Hoje, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor quer nos realinhar, sabe? Eu creio em nome de Jesus que o Senhor quer nos realinhar para aquilo que Ele nos chamou, para o propósito que o Senhor Deus nos chamou, para o propósito que o Senhor Deus nos convocou, nos ensinou. E eu tenho uma tarefa para você nessa tarde. Você hoje, você vai sair daqui pensando, você já pode começar a pensar na pessoa que vai te realinhar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esses dias assim, uns dias aí pra trás, eu tava muito mal. Eu tava muito pra baixo, eu tava muito assim, triste. E Deus foi tão bom comigo, que Ele me deu uma pessoa dentro da minha casa. Mas Deus foi bom demais comigo. Hoje o meu marido é a pessoa que me realinha. Porque além de ser meu marido, ele também é meu pastor. Então eu cheguei pra ele e falei assim, amor, eu não tô legal. Nossa, eu não tô bem, eu não sei porquê. Eu tô aflita, sabe? Eu tô me sentindo inútil. E ele falou assim, amor, ele começou a conversar comigo, a trazer, e gente, era como se fosse um bálsamo, sabe? Uma cura do Senhor ali. E o Senhor, Ele começou a me realinhar, a me trazer no prumo ali, ó. Olha aqui para onde que o Senhor te chamou. Sabe por que você está assim? Você não está fazendo aquilo que Deus te chamou. E aí, logo depois dessa conversa, a gente marcou com isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Então hoje você vai buscar a pessoa que vai te realinhar. Em nome de Jesus, eu quero ser essa pessoa hoje para você. Neste momento eu quero ser essa pessoa hoje para você. Que o Senhor, Ele possa te trazer neste momento um realinhamento do seu propósito, daquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Você passou por coisas que o Senhor vai usar ainda na vida das pessoas. Então, em nome de Jesus, que você consiga enxergar isso. Amém. E o terceiro e último ponto aqui, é as regiões celestiais. E eu tenho 2 pontos nesse campo de batalha. O primeiro ponto, eu vou até acelerar aqui. O primeiro ponto é a oração. Em Efésios 6:12 fala assim, Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal e das regiões celestiais. Quero contar 2 coisas para vocês. A primeira, quando eu casei, eu e Davi, a gente alugou um apartamento e a gente ainda não tinha nada. A gente tinha uma mesa de plástico, tinha 2 cadeiras, tinha 4 cadeiras, cada uma diferente da outra.
uma cama de viúvo que a gente dormia. E na época eu precisei chamar um casal para ir lá para casa. Era um casal da família. Da família. Então, assim, era um casal que era próximo. Então, era um casal que eu não podia deixar de chamar. E aí, quando a pessoa chegou lá na minha casa, a primeira coisa que ela falou: isso tudo? Não tinha nada. Isso tudo? Nossa, mas... Aí eu já engoli, né? Eu já respirei, assim, não, vamos lá, te apresentar e tal. A gente se vem com uma boa vontade. E aí levei a pessoa e tal. E aí na volta, assim, a gente nem tinha como comer lá em casa, porque não tinha geladeira ainda. E aí era engraçado que a mesa, assim, tinha uma fruteira e tava cheia de fruta. Assim, tava montadinha, bonitinha e tal. E aí ela passando, assim, a pessoa passando assim pela fruteira, ela falou assim: nossa, mas essas frutas vão apodrecer. De misericórdia, né? Entendi. Pois é. Aí beleza, aí a gente saiu, porque não tinha como comer lá em casa, a gente saiu e foi comer fora. No que a gente foi comer fora, eu cheguei em casa, né? Beleza, conversamos, foi ótimo. Cheguei em casa, que eu fechei a porta, eu comecei a sentir um mal, mas uma vontade de chorar, que eu não sabia explicar. E eu falei com o Davi, eu falei assim: amor, eu não sei o que está acontecendo, está me dando vontade de chorar. E aí ele sentou numa mureta, a gente não tinha cadeira direito, sentou numa mureta lá de casa, eu sentei na cadeira e a gente começou a orar. No que a gente começou a orar, o Senhor começou a me mostrar. Você já viu aquele show, multidão, muito cheio de gente, mas assim, que o povo ficar assim, exprimido? Era aquilo dentro da minha sala. Mas era lotado de espírito, de coisa ruim, lotado. E aí, quando a gente orava, e ele orando, e eu falando com ele que eu estava vendo, e aquele vulgo todo, de repente, eles começaram a espalhar. Espalhava pela casa toda, e uma porta bateu. A porta do nosso quarto. Pá! Bateu a porta. E aí eu falei assim: amor, a gente vai orar pela casa inteira, né? Sai orando a casa inteira. Ele foi repreendendo, eu fui chamando o anjo, ele foi expulsando, eu fui chamando o anjo para poder... Enfim, gente, foi uma loucura. E aí oramos, entrei no nosso quarto, ajoelhei, orei, eu fiquei lá um tempo. Gastei um tempo lá, porque o trem lá ficou feio. E, ok, agora eu quero contar a segunda coisa para vocês. Algumas pessoas aqui sabem que meu sobrinho nasceu prematuro. Meu sobrinho nasceu entre 26 e 28 semanas. Extremamente prematuro. Ele ficou 3 meses internado, entubado. O pulmão dele ainda era rígido. Então, quando ele foi entubado, o pulmãozinho dele ele feriu. Porque ainda não tinha como, né, fazer aquele movimento. E aí eu fui, passei um tempo lá na casa da minha irmã para dar um apoio para ela. Né? E quando eu cheguei lá, a minha irmã precisava ir muito ao hospital para ficar com ele. E eu cheguei e fui orar pela casa. Ela estava fora, eu fiquei lá organizando a casa para ela, lavando louça, enfim, fazendo as coisas. E eu fiquei em casa lá, na casa dela, orando. E eu comecei a orar pelos cômodos, orei pela família e tal. Inclusive foi a mesma pessoa, tá, gente? A pessoa deu uma coisa para minha irmã. Deu um presente lá, um enfeite. Enquanto eu estava orando, o enfeite era pendurado assim, eu estava lavando a louça e o enfeite ficava pendurado assim na minha frente. Enquanto eu orava, o negócio virou de costas para mim. Ô, gente, não estava aguentando, de coração, não estava aguentando. Só que na hora que o negócio virou, eu olhei e falei assim: entendi. E aí, na hora que o negócio virou, eu falei assim, eu liguei pra minha irmã. Na verdade eu liguei não. Eu esperei ela chegar em casa e falei: Bianca, é o seguinte, aconteceu isso. Só que eu não sou a autoridade dessa casa. A autoridade dessa casa é você. Então você vai ter que tirar pra poder me jogar fora. Ah, Letícia, não tem nada disso não. Como é que eu vou tirar o negócio? Fulano vir aqui e ver o negócio lá. Não, tirado, né? Sentir falta do negócio. Falei: eu já te avisei.
Se você tirar, amém. Se você não tirar, é responsabilidade sua. Ok, não tirou. Passou umas 2 semanas e meia, ela me mandou um áudio no celular. Eu estava lá cozinhando e tal, em casa já. Me mandou um áudio. Você não acredita que aconteceu? Esses dias eu estava orando aqui em casa, tirei o negócio. Né? Lembrei do que você falou, tirei o negócio. Pedi pro meu marido, não sei se ele quebrou, se ele só jogou fora, tipo, foi pra uma caçamba lá no outro bairro, jogou fora. No mesmo dia, o Benício desentubou. No mesmo dia. Gente, a guerra espiritual é muito séria. E se você não orar, a gente tem guerra que a gente só vence na oração. Se você não orar, você não vai saber, você não vai conseguir lutar, você não vai conseguir entender. O outro ponto aqui, nosso último ponto, a respeito das guerras espirituais, o primeiro foi a oração e o segundo é aquilo que você faz para Deus. E esse ponto, para mim, foi o melhor. Olha o que diz em Efésios 6:13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo isso. Depois de quê? Terem feito tudo isso. Guarda essa parte. Guarda no coração essa parte. Deixa eu te falar uma coisa. O inimigo, ele te ameaça, sabe por quê? Porque ele não pode te matar. O inimigo, sabe alguém lembra daquela vez, ou de alguém que já relatou um fato sobre a paralisia do sono? Você tenta gritar o nome de Jesus e não consegue. Você tenta correr e não consegue. Gente, nesse momento o inimigo podia te matar. Só que sabe por que ele não te mata? Porque Deus não autorizou. Amém. E sabe por que Deus não autoriza? Muitas vezes, olha o que diz em Malaquias 3:16. Hoje tem referência, viu? Glória a Deus. Malaquias 3:16. Isso. É na parte B aqui, ó. Foi escrito um livro como um memorial na presença dele, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Foi escrito o quê? Um livro. No dia em que eu agir, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como o pai tem compaixão do filho que lhe serve. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem e os que não servem. Olha o que diz em 1 Coríntios 15:58. Portanto, 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém. Deixa eu te falar uma coisa, existe um livro que diferencia aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. E aqueles que servem, eles são protegidos e o Senhor tem compaixão deles. Amém. Aqueles que servem ao Senhor. Sabe onde que tem um livro parecido como esse? Na história de Esther. Se você já leu a história de Esther, você vai lembrar que no dia que o rei Assuero, ele não dormiu, o que ele pegou? O que ele pediu para pegar? O livro dos registros. O que é o livro dos registros? É o livro das obras. O que naquele dia o rei Assuero leu? A respeito do dia em que Mardoqueu livrou o rei de um assassinato. E aí o rei falou assim, o que foi feito por ele? Os servos disseram, nada lhe foi feito. O que? Nada? Então honra ele. E aquele momento em que estava lendo, que o rei estava lendo o livro dos registros, o livro das obras,
Amã, que estava construindo a forca dele, foi enforcado naquela forca. Então, a partir do momento que Deus, Ele lê aquilo que você tem feito por Ele te livra do seu inimigo. Amém. Esse livro, gente, isso é tão forte. A Laís até falou isso aqui também. Esse livro, ele só entra o que você fez. Esse livro não entra aquilo que você tinha a intenção de fazer, aquilo que você pensou em fazer, aquilo que você cogitou a possibilidade de fazer. Só entra o que você fez. Não entra lá, Deus sabe, se eu pudesse fazer, eu faria. Não entra aquele famoso, ai Deus, mas eu não tenho uma mesa, eu não tenho cadeira, Senhor. Não entra. Entra aquilo que você fez. Entra o quê? Aquilo que você fez. E muitas vezes, aquilo que você faz para Deus é o que te protege do inimigo. Todo mundo sabe aqui que Deus não deve nada para ninguém. Não é verdade? Nada para ninguém. Só que na Bíblia existe uma forma de Deus te dever algo. Meu Deus, como assim? Olha o que diz em Provérbios 19:17. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos o quê? Devolve o bem que fazemos, Ele nos recompensará. Gente, se você está fazendo algo pelos filhos de Deus, Ele vai te devolver. Essa é a única forma de Deus te dever algo. O que você tem feito pelas pessoas? Você está pensando só no seu mundinho? Só no seu trabalho? Só na sua vida? Ou você está pensando nos outros também? Lembra, né? Jesus, Ele não veio por conta do seu trabalho, não. A gente precisa amar o que Jesus ama e odiar o que Jesus odeia. E para encerrar, as meninas podem subir no louvor. Para encerrar, muitas vezes nós estamos em um desses campos de batalha. Muitas vezes a gente entra em campos de batalha, mas não sabe o que fazer. Por quê? Porque muitas vezes a gente está cego. A gente não consegue enxergar aonde que a gente está nesse campo de batalha. O que eu posso fazer? Como que eu preciso me posicionar? Você nem sabe o campo de batalha que você está vivendo. Você nem sabe se é na sua mente. Você nem sabe se é no seu relacionamento. Você não sabe. Hoje é o dia de você parar e refletir isso do Senhor. Senhor, qual que é a luta que eu preciso vencer hoje? Aonde que eu estou no meio dessa guerra? Muitas vezes a gente está nesse campo de batalha e a gente não está entendendo nada. Nada. Queria que você ficasse de pé. Quero orar por você nesse momento. Amém, Jesus. Ah, Deus. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa tarde, Jesus. Nós estamos aqui, Pai, com o nosso coração rendido, com o nosso coração no chão, Pai. Porque muitas vezes, Senhor, o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem nos chamado. Eu preciso de você para a guerra, eu preciso de você. Só que muitas vezes, Deus, nós estamos cegas, nós não estamos enxergando nem ouvindo. Espírito Santo de Deus, nós colocamos o nosso coração hoje, Pai, realinhados com aquilo que o Senhor quer fazer, realinhados, Deus, com os planos que o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus, nós
nesse momento, Pai, as nossas lutas. Nós entregamos, Pai, mas nós entregamos de pé, Espírito Santo, levantada, Jesus, para que nós possamos também lutar, Senhor. Deus, nós sabemos que a luta nos fortalece, as pressões nos fortalecem, isso tudo tem um motivo, Senhor. Deus, nós sabemos que o Senhor tem nos espremido, porque o Senhor quer nos usar. Deus, tem saído algo de nós, Pai. Tem saído algo, Deus. E o Senhor quer que saia unção. O Senhor quer que saia amor pelas pessoas. O Senhor quer que saia, Espírito Santo, transbordo de Ti, daquilo que vem do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós estamos agora com o coração aberto, Pai. Nós estamos, Deus, para que o Senhor possa modificar aquilo que precisa ser modificado. Para que o Senhor, Deus, possa nos realinhar em nome de Jesus, nos Teus planos, nos Teus sonhos, nos Teus planejamentos. Deus, nós nos alistamos hoje, Pai. Nós somos, Deus, guerreiras do Senhor, assim como Débora. Nós nos despertamos nessa tarde, Espírito Santo. Nós nos despertamos, Senhor, para que a Tua vontade, Espírito de Deus, que é boa, perfeita e agradável, possa não só atingir a nós, mas todas as pessoas que nos cercam, Jesus. Nós queremos ser transbordo na vida das pessoas, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem é o homem que teve o poder de